Que a graça salvadora de Cristo Jesus seja com cada um de vós neste dia. Seja bem-vindo a esse canal para mais um estudo da Palavra de Deus. Meu nome é Sandro e nós vamos dar continuidade ao vídeo anterior falando ainda um pouco a respeito da morte. Hoje eu quero abordar a questão de consulta aos mortos, né? Será que os mortos sabem de alguma coisa? Os mortos podem falar com os vivos? É isto que nós vamos ver na Palavra de Deus hoje. Se você tem uma Bíblia, pegue sua Bíblia e acompanhe a leitura conosco neste momento. A nossa primeira pergunta é: os mortos podem falar? Eclesiastes capítulo 9 e o verso 5. Assim diz a palavra do Senhor: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco têm eles recompensam, porque a sua memória jaz no esquecimento. Verso 6. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Então, queridos, os mortos não podem falar com os vivos, porque eles não sabem de nada. Tudo que acontece aqui para eles já pereceram. A memória deles está no esquecimento. Existe vida após a morte? Esse texto que eu acabei de ler não deixa dúvida, mas vamos para mais um texto para podermos dar mais uma ênfase a essa pergunta, a este assunto. Eclesiastes capítulo 9, verso 10. E assim está escrito na palavra do Senhor: tudo quanto tiver a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então, não existe vida após a morte, queridos. Na palavra do Senhor, no livro de Jó, capítulo 7, o verso 9 e o verso 10. E assim diz a palavra do Senhor: tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir. Nunca mais tornará a sua casa, nem o lugar onde habita o conhecerá jamais. Bom, se os mortos não podem falar, se os mortos não sabem de coisa alguma, se os mortos não podem aparecer, então quem é que aparece para os seus entes queridos que vão procurar consolo, vão procurar conforto com os mortos? Aquela questão de carta psicografada. Enfim, quem é o originador de tudo isso? De onde vem tudo isso? A palavra de Deus no livro de 2 Coríntios, capítulo 11, verso 14, tem a resposta para essa pergunta, querido. E assim diz a palavra do Senhor: e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Se Satanás ele é capaz, ele tem o poder de se transformar em anjo de luz, queridos, se transformar num ser humano para ele, isso é uma coisa muito simples. A propósito, eu li um livro que é o testemunho de um ex-satanista, e neste livro, este pastor, ele diz que no reino das trevas também existe a organização, ou seja, Satanás ele é organizado, não existe bagunça. Existe a hierarquia, existe a organização como em qualquer organização, qualquer empresa, em qualquer setor. Tá? Então existe uma classe de anjos que o trabalho deles é só personificar os mortos. Esse é o trabalho dele no reino das trevas. Então, queridos, quando as pessoas vão consultar os mortos, tá? E que dizem: eu falei com meu pai, com a minha mãe, esposa, meu filho, seja lá quem for, não foi o ente querido daquela pessoa que apareceu. Foi nada mais, nada menos do que os anjos das trevas, os anjos caídos. Qual é o conselho de Deus? Deuteronômio capítulo 18, dos versos 10 a 13. E assim diz a palavra do Senhor: não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador,
nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus os lança diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor. Então, queridos, estas coisas Deus abomina, porque são as pessoas que praticam essas coisas, infelizmente elas estão sendo enganadas, certo? As pessoas buscam encontrar um consolo de todas as formas. Como eu falei no vídeo anterior, nós não aceitamos a morte. A morte é algo inaceitável em nossa vida, mas nós devemos buscar o consolo em Deus, queridos. Para encerrar o estudo de hoje, eu quero ler com você um último versículo, que se encontra em Isaías capítulo 8, verso 19. E assim diz a palavra do Senhor: quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, que chiureiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultará os mortos? Este é o conselho de Deus para você nesta manhã. Não consulte os mortos, porque os mortos não sabem de nada. Os mortos não podem aparecer. Não existe vida após a morte, certo? Consulte a Deus. Você busca um consolo, busca um sentido, busca uma razão para a sua vida. Busque em Deus, busque a Deus. Faça isso neste momento e você terá a resposta de Deus para a sua vida. Esse é o desejo do seu coração, então eu convido você a orar comigo neste momento. Pai Celeste que habita no mais alto dos céus, honrado, exaltado, glorificado seja o teu santo nome para todo sempre, Deus. E neste momento, Pai, nós elevamos a Ti a nossa prece, pedindo a Deus que o Senhor conforte os nossos corações, conforte os corações dos entes queridos que perderam, Pai, das pessoas que perderam os seus entes queridos, ó Deus, para a morte. Conforte, ó Deus, esses corações enlutados, ó Deus. E, de alguma forma, Senhor, responda às preces, responda às orações do teu povo, do teu filho, ó Deus. Nós oramos agradecidos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro, até o próximo estudo. Fique com Deus e Deus abençoe você.